nos colocar sobre os pés. Estaremos passando o microfone ao pastor Carvalho Júnior. Desde já peço desculpa. Temos alguns conjuntos que vão voltar hoje, por isso que nós ouvimos os conjuntos. Minha saudação é com a paz do Senhor. Amém. Quem trouxe a Bíblia? Salmos de número 81. Algumas pessoas que se dizem crentes. Por exemplo, tem pessoas aqui que estão conversando de uma forma que parece que estão na sala da casa dela. Deixa eu informar a você, tu quer bater papo, fica na tua casa, meu irmão. É vergonhoso. Diz que vem para a igreja, fica batendo papo. Não para, toda hora tem que sair, é um entra e sai. Pelo amor de Jesus, e nós queremos ir para o céu. Outra coisa, eu estava orando aqui, eu estou quebrado, quebrei no hoje, mas também estou quebrado. Eu estava orando aqui, pedindo a Deus que me revele o que passa na cabeça de um crente que sai na hora da palavra. Vai embora para cá porque a Lauriette não veio? Ah, então foi a Lauriette que morreu na cruz do Calvário por você? O pai dela está doente, eu estive com ela no final de semana passado no evento em Campinas, e o pai dela está quase morrendo. E ela tem que atender o pai dela. E ponto final. Você faria a mesma coisa. Eu faria a mesma coisa. Aí tem crente que eu vou embora porque a Lauriette não veio. Vai ver novela. Vai pra televisão. Vai se agarrar lá fora, ficar beijando. Eu estou por aqui com esse tipo de crentes. Cansei. Não são crentes, não são convertidos, estão disfarçados na igreja. Dizem que não são, porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Agora, quem não é de Deus vai embora na hora da mensagem. Se ele vira as costas para a Bíblia, imagine o que ele faz com o pai, com a mãe, com o pastor dele. Se ele não reverencia Deus, ele vai reverenciar homem. Aí Deus vai fazer uma de outros. Eu vi gente que cantou aqui, pulou, cantou, pulou e já saiu. Quer dizer, você só veio pular, cantar e ir embora? Você acha que a gente é burro? Ninguém é burro aqui não. Você acha que Deus recebeu o teu louvor? Tu pulou, estripilou, fez tudo e foi embora. Bateu nesse teto e voltou. Pode ficar sossegado. Porque se tu não me enganou, imagine Deus. Agora, os verdadeiros adoradores, eles adoram o Pai e o Espírito. Eles são verdadeiros. A minha mala que vinha com a minha esposa, ela não conseguiu embarcar pelo bendito jogo da Copa hoje. Atrapalhou tudo. E eu fui pego dentro do banheiro de Brasília, e eu pensei que o cidadão estava só, eu até encarei, mas depois veio dois por trás e eu estou com o braço todo quebrado. Eu poderia não estar aqui, eu estou sem documento, sem lenço. O pastor vai ter que me dar uma roupa para eu pregar amanhã aqui, mas eu quero nova, já vou logo lhe avisando. Só Jesus sabe como eu estou todo enfaixado e poderia não vir, porque eu não tenho como voltar. Eu vou mandar hoje, o pessoal que trabalha comigo está providenciando uma carta que dê a Gol para que a Gol me embarque segunda-feira cedo. Eu estou sem nada. Eu estou aqui animado. Diferente de alguns aí, viu? E eu vou pregar
que até 4 horas da madrugada. Eu estou com muita raiva, você. Estou brincando. Nunca reaja, nunca faça o que eu fiz. Mas eu pensei que era só um Jesus. Mas Deus sabe, se eu tivesse com meu filho, eu tenho um filho de criação que tem 30 anos, ele é um negão. Vou falar que não é nem porque eu sustento ele. Ele é um negão. Deus sabe porque ele não veio comigo. Porque se tivesse lá dentro, o negócio ia ficar pior. Então, em nome de Jesus, não façam isso. Mas a gente é humano. Que bom que eu estou na igreja de um pastor gente boa. Vamos estudar um pouquinho a palavra? Vamos, Salmo 88, verso 18, por favor. Deus tem uma palavra para nós aqui. Salmos 88, versículo 18. Quem achou, diga: eu achei. Com reverência, diz-nos assim a Bíblia: para longe de mim afastaste amigos e companheiros, e os meus íntimos amigos agora são as trevas. Diga comigo: para longe. Só os vivos. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro, e os meus conhecidos são trevas. Os que podem assentar-se com a Bíblia aberta, por favor, não feche sua Bíblia. Com a ajuda do Espírito Santo e a reverência dos irmãos, eu gostaria de trazer-lhes uma palavra dentro deste salmo. Aliás, esse salmo é considerado um dos salmos mais difíceis de interpretá-lo, porque ele vai terminar com uma palavra que ninguém gosta. O Salmo 88, ele vai terminar com a palavra trevas. E todas as vezes que eu estudo os salmos, eu me lembro da frase do grande reformador chamado Martim Lutero. Martim Lutero, todas as vezes que ele lia os salmos, ele dizia que ler os salmos era como se ele estivesse entrando em um lindo jardim, e esse jardim o conduziria até a presença de Deus. Uma outra observação é a frase do seu companheiro de reforma chamado Calvino. Calvino, todas as vezes que ele lia os salmos, ele dizia que os salmos revelam a alma do homem. Eu concordo muito com a frase de Calvino, porque de todos os livros na Bíblia que nós temos, o único livro que revela a alma do homem é o livro dos salmos. Por exemplo, todos os demais livros na Bíblia, os evangelhos, as epístolas, Apocalipse, as epístolas universais, Pentateuco, histórico, profetas, todos os demais livros da Bíblia é Deus sempre falando com o homem. Por exemplo, Pentateuco, Deus falando com o homem. História, Deus falando com o homem. Profetas, Deus falando com o homem. Os evangelhos, Deus falando com o homem. As epístolas, Deus falando com o homem. O livro do Apocalipse, Deus falando com o homem. Mas quando se fala dos salmos, não é Deus falando com o homem, é o homem tentando falar com Deus. A grande diferença dos salmos é que não é Deus interessado no homem, é o homem interessado em Deus. A grande diferença dos salmos não é Deus falando, Deus consolando, Deus edificando, Deus fazendo, não. A grande diferença dos salmos é o homem tentando falar com Deus. É a alma do homem, é o desejo do homem de atingir o coração de Deus. Uma outra observação são os salmistas. Por exemplo, o maior salmista de todos é Davi, você sabe disso. O segundo grande salmista é Asaf. Asaf, ele compôs 12 salmos, dos quais o Salmo 73 é o salmo mais conhecido de todos. E o interessante é que tem pessoas pregando, ensinando que o fato de Asaf ver a prosperidade do ímpio, ele entrou em crise. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que sempre Asaf observava, sempre ele via a prosperidade do ímpio.
Ele ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, vendo que o ímpio prosperava e o crente não. Aí ele entra em crise, porque ele deixou de olhar para Deus e começou a olhar para o homem. Mas a Bíblia diz que ele volta para a igreja, ele volta para o altar, porque ele é levita, ele volta para adorar, ele volta para glorificar, ele volta para exaltar, ele volta para ouvir a palavra, ele volta para prestar um culto a Deus. E quando ele está naquela fase de crise, a Bíblia diz que os seus pés iam escorregando, mas ele lembra da igreja e volta para a igreja. E quando ele volta para a igreja, dentro da igreja, ele percebe que a prosperidade do ímpio é passageira, mas a prosperidade do crente é eterna, é eterna, é eterna, é eterna.